Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 889. Capítulo 889. Emboscada? Soaring Angel havia mudado completamente de equipamento desde a última vez que Nian o viu. Sua armadura de couro azul esculpida com inúmeras runas e um longo arco prateado complementavam sua aparência bonita. Ele carregava um ar imponente sobre ele. Nian teve que admitir que Soaring Angel era um dos jogadores mais impressionantes de Conviction. Quando os jogadores na rua começaram a notar Soaring Angel, eles começaram a discutir em sussurros. O chefe da Angel Corps aparecendo aos olhos do público era bastante raro. Os olhos de Nian brilharam com uma luz fria. Ele se perguntou se deveria subir e cumprimentar Soaring Angel. Havia 60 especialistas da Angel Corps ao lado de Soaring Angel. Nian não podia ignorar eles, mais de uma dúzia eram mestres. Isso seria um pouco problemático. Mesmo que a qualidade média dos mestres tenha caído desde a última atualização, eles ainda não deveriam ser menosprezados. E havia tantos deles reunidos aqui. Nian esfregou o queixo por um momento antes de elaborar um plano. Ele ativou Stealth e desapareceu em um beco próximo. Depois de confirmar que ninguém o notou, Nian convocou seu clone das sombras. Seu corpo se dividiu em dois. Um vento frio soprou através das fendas entre o prédio, fazendo com que os jogadores sentissem um frio intenso nas bochechas. Soaring Angel olhou ao redor. A atmosfera aqui parecia escura e deprimente para ele. Este tempo estúpido. É apenas um jogo. Por que tem que ser tão realista? Soaring Angel amaldiçoou interiormente. Chefe, acho que eles levarão pelo menos 3 horas para voltar aqui. Nós realmente temos que continuar esperando aqui? Um guerreiro orc perguntou. Ele não era outro senão o braço direito de Soaring Angel, Stone Splitter. Chefe, acabei de receber um relatório de que Nirvana Flame chegou na entrada da borda do mundo logo depois de nós. Ele provavelmente já está aqui dentro, disse um grande mago. O clima ficou tenso imediatamente. O grupo sentiu o coração afundar ao ouvir as palavras do grande mago. Eles não podiam deixar de olhar em volta para as sombras nos arredores. Não havia como dizer se Nian não estava olhando para eles de algum canto escuro agora. Uma sensação de perigo tomou conta deles. Nós não podemos pegá-lo. Uma vez que ele queira ficar escondido, será impossível encontrá-lo, mesmo que eu coloque um totem de detecção. Um xamã suspirou. Ele se encontrou com Nian várias vezes, sempre terminando no lado perdedor. Isso deixou uma sombra profunda em seu coração. Apenas ouvir as palavras Mad Hog ou Nirvana Flame o fazia tremer de medo. Não há necessidade de encontrá-lo. Ele virá atrás de nós, disse Soaring Angel calmamente. Mesmo que as pessoas abaixo dele pudessem dar alguma ajuda, ele sabia que teria que confiar em si mesmo se quisesse lidar com Nian. Ele não esperava que eles fossem de muita ajuda. Os outros jogadores rapidamente se tornaram vigilantes, com medo de uma emboscada repentina. Soaring Angel estava certo, Nirvana Flame viria atrás deles. Soaring Angel continuou caminhando, parecendo completamente imperturbável. Sem o conhecimento de ninguém, ele já havia escondido um objeto oculto em um canto contra um prédio. Este item era uma vara de madeira fina com um cristal transparente embutido nela. Era extremamente pequeno, a ponto de ser imperceptível aos olhos destreinados. Mesmo que por acaso alguém percebesse, eles pensariam apenas que era um bastão comum e não pensariam 2 vezes. Na verdade, era um item chamado Revelador de Sorens. Esse bastão parecia comum, mas era uma ferramenta de classificação extremamente alta criada pelos sábios funileiros da Angel Corps. Ele podia detectar a força vital de todos os seres vivos nos arredores. Soaring Angel poderia usá-lo para descobrir qualquer ladrão próximo. O que tornava esse item tão especial e dominador também foi que não importava quão alto era o status de stealth de alguém, não havia como evitar o revelador de Sorens, já que o que ele detectava era a força vital. Em outras palavras, quanto mais altos os status, maior a leitura. Obviamente, esse item era caro e incrivelmente difícil de produzir. Somente o bastão foi feito de madeira abaquiro, que tinha 1 em 3.000 de chance de cair do rei Elion de Asas Negras da Floresta das Sombras. Até agora, eles haviam coletado apenas 16. Para piorar, era um item de uso único. Soaring Angel secretamente posicionou esse item, escondendo esse movimento atrás de uma caminhada casual. Quando ele ativou o revelador de Sorens, Soaring Angel detectou uma reação. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Então você está aqui. Soaring Angel não se virou para ver onde Nian estava se escondendo. Ele não queria estragar a surpresa. A batalha entre os dois estava apenas começando. Com a força atual de Nian, Angel Soaring não tinha como encará-lo de frente. Ele só podia confiar em seus truques. Ao sentir Nian se movendo lentamente em sua direção, os nervos de Soaring Angel dispararam quando sua respiração diminuiu. A cada passo que Nian dava, ele sentia uma imensa pressão. Os jogadores da Angel Corps não tinham ideia de que o confronto entre Nian e Soaring Angel já havia começado. Eles ainda estavam espalhados, conversando entre si. Embora estivessem vigilantes, ocasionalmente olhando ao redor procurando algo fora do lugar, eles baixaram a guarda um pouco. Se esses jogadores da Angel Corps não estivessem examinando regularmente os arredores, Nian ficaria desconfiado. No entanto, eles mostraram um pouco de disciplina. Depois de confirmar que tudo parecia normal, Nian ativou o Extreme Vanish e se aproximou do grupo.
Os olhos de Ni Yan varreram esses especialistas da Angel Corps antes de finalmente pousarem em Soaring Angel. Embora essas pessoas aqui fossem especialistas, o único digno de fazê-lo agir era o próprio Soaring Angel. 50 metros, 30 metros, 20 metros. O tempo passou lentamente à medida que a distância foi ficando cada vez menor. Soaring Angel ainda estava andando por aí normalmente, aparentemente alheio ao perigo que se aproximava. Ni Yan estava bastante confiante em sua habilidade de ocultação. Muito poucos ou nenhum jogador poderia detectá-lo quando ele ativava o Extreme Vanish. A uma distância de 10 metros os ladrões já podiam lançar uma emboscada. Tudo o que precisavam fazer era acelerar e causar um ataque fatal. Seria muito difícil para a maioria dos jogadores reagir a tempo. Ni Yan não agiu precipitadamente e continuou se aproximando. Quando dois especialistas se enfrentavam, paciência poderia significar a diferença entre uma vitória ou uma perda. Ele não podia dar ao oponente nenhuma oportunidade de reagir. Ni Yan estava prestes a avançar, quando a situação mudou de repente. Soaring Angel se virou e começou a caminhar em sua direção. Esse desenvolvimento repentino pegou Ni Yan completamente desprevenido. O rosto de Soaring Angel era o mesmo de antes. Seu olhar nunca se fixou em Ni Yan. Seu plano foi executado perfeitamente. Ni Yan não fazia ideia de que ele já havia sido descoberto. 10 metros, 5 metros, 3 metros. Os dois lados estavam se aproximando cada vez mais até haver apenas 3 metros entre eles. Ni Yan avançou e sua adaga desenhou um arco brilhante no ar. Morra! Nesse momento, os olhos de Soaring Angel brilharam e um sorriso de zombaria surgiu em seu rosto.